CNT Responde, um programa da Confederação Nacional do Transporte. Apurar custos e formar preços. O período de inflação alta tornou essa tarefa difícil para as empresas dos diversos setores da economia brasileira, que acabaram por lançar mão de tabelas referenciais. O Plano Real dispensou essas tabelas e obrigou as empresas a adotarem metodologias destinadas a auxiliar a criação de planilhas de custos confiáveis e a formação de preços finais. O CNT Responde de hoje trata de uma metodologia que acaba de ser desenvolvida para ajudar empresas de transporte rodoviário de carga a encontrarem preços compatíveis com seus custos de produção e com o preço de mercado. Paulo Westman, diretor-presidente da empresa que desenvolveu o software Custo Real, concedeu entrevista à repórter Nina Rodrigues, em São Paulo. Doutor Paulo, qual é a importância da adoção desta metodologia por empresas de transporte rodoviário de cargas? O mercado está exigindo há muito tempo relações mais claras, mais transparentes entre agentes de um negócio, agentes de negócios. No caso, o transportador de carga e o embarcador da carga. A existência de tabelas de preços que vigiram durante muitos e muitos anos praticamente desacostumou o transportador a pensar sobre custos e a pensar sobre preços. Portanto, entidades publicando tabelas de preços, tabelas referenciais, forçavam o empresário apenas a consultar uma revista, uma página de revista, onde tinha uma tabela marcando nas linhas a distância quilométrica e nas colunas o peso a ser transportado. Na interseção entre uma e outra aparecia o preço que ele deveria cobrar pelo serviço, sem relevar que para algumas pessoas e para algumas empresas o custo é menor porque ele obtém maior produtividade com o seu trabalho, com o seu motorista, com os seus terminais de carga, com a sua eficiência da movimentação, e para outros não, são pessoas que não se aplicaram, não se desenvolveram, tecnologicamente ficaram ancorados no passado. Então, essa metodologia vem com uma resposta a novos tempos, a novas tecnologias que surgiram, e é uma nova imposição de se negociar de uma forma muito mais clara, muito mais aberta, relevando principalmente a produtividade, que eu acho que é o fator essencial em relações onde o mercado é aberto. Então essa seria a vantagem em cima dessa, ao contrário, comparando-se esse software com esse sistema de tarifas, que era, por exemplo, a NTC fazia isso, mas na época de inflação alta. Sim. Então, comparando-se, qual é a vantagem em relação ao software? O fato do software, a metodologia em si, dá toda a teoria acerca do negócio, de como se calcula ou como se apura o custo de um serviço e, a partir do custo, como se forma o preço, como é que se vai cobrar disso tudo. A NTC, na época em que ela publicava essas tabelas, tempos de inflação alta, tempos de uma certa relação mais selvagem, houve épocas em que o transporte rodoviário de cargas não descontava uma duplicata sem um aval pessoal do dono da empresa. Então, eu acho que as tabelas tiveram uma utilidade durante um certo período, tiveram uma serventia incrível, mas o tempo foi desgastando a necessidade dessas tabelas. Portanto, eu acho que ter que fazer cálculos complexos desestimularia o empresário se, num primeiro momento, ele não tivesse as tabelas e não tivesse um software. Ele se veria no meio de uma selva de números, sem a menor orientação de como proceder para saber os seus custos e chegar ao seu preço. O software tem o fato de dar um apoio, uma sustentação para que essa sequência de dados e informações venham a dar uma resposta. O meu preço será X, baseado no fato de que o meu custo é Y, e aí está embutido uma margem, aí está declarada uma margem a ser cobrada pelo serviço prestado. Então, essa seria a importância da empresa de construir a sua própria tabela? Não existe mais, eu acredito, que tarifas universalizadas. Mesmo nos casos dos serviços públicos em que a gente cobra por 1 quilowatt, ou cobra por um metro cúbico de água, ou cobra por 1 litro de gasolina, já está se relevando o caráter da competição. Os postos estão desobrigados a cobrar o mesmo preço, até por 1 litro de diesel. Vai chegar a telefonia já começa a pensar em liberalizar a banda A, banda B, celular da companhia estatal, da companhia não estatal. Portanto, no transporte rodoviário de carga, sim, vamos relevar
se a produtividade de uma empresa é grande, ela pode praticar preços muito mais baixos, muito mais competitivos do que para empresas que não investem, não têm racionalidade nas suas operações, terão que cobrar preços mais altos e provavelmente serão menos competitivas nesse mercado. Quer dizer que o senhor acha que sem um sistema de custos é impossível sobreviver no mercado? Eu acho. Eu acho que o indivíduo estaria às cegas, tateando números, valores, e dificilmente ele conseguiria obter a satisfação do consumidor, nesse caso não propriamente um consumidor, mas um usuário de um serviço de transporte. Ele correria sérios riscos de estar cobrando valores desproporcionais e ser acusado de estar sendo perdulário, desperdiçando fatores de produção, sendo perdulário na forma de cobrar e provavelmente podendo ser acusado de estar extorquindo ou de estar fora dos parâmetros que seriam éticos, legítimos, aceitáveis na relação entre contratante e contratado no caso de um frete. Certamente, conhecer os custos e formar os preços contribui para melhorar o mercado, contribui também para eliminar a concorrência predatória? De certa forma, o mercado ele sempre foi impiedoso com o desperdício, a irracionalidade, mas o empresário sobrevivia muitas vezes função dele estar conseguindo repassar essas improdutividades deles, esses desperdícios, de uma maneira sistemática. A inflação encobria tudo isso. À medida que a gente entra com moeda mais estável, um segundo fator emerge, que é a competitividade. É possível comparar preços, é possível avaliar o grau de satisfação do usuário pelo serviço prestado e, obviamente, o consumidor ou o usuário ou tomador de serviço é soberano no seu dinheiro. Sendo soberano, ele vai colocá-lo naquilo que tem o melhor retorno. Acredito que as pessoas que praticavam o frete barato, pura e simplesmente baseado num repasse pequeno, uma parcela do repasse daquilo que eles cobravam dos seus usuários para carreteiros ou para prestadores de serviços que de uma certa maneira acabavam sendo de jeito ou outro explorados por esse, aspas, intermediário, esse indivíduo que pouco investia no seu próprio negócio, esse indivíduo tem a chance de estar ameaçado no seu próprio negócio. Um outro ângulo dessa mesma questão é que hoje o usuário está mais exigente. Ele não tolera a figura de um intermediário ou ele não tolera uma figura que se coloca dentro desse processo sem que agregue alguma coisa, que seja simplesmente um agente, quase como um agente intruso. O tomador do serviço, o usuário, o cliente, o consumidor estão mais exigentes. Eles querem a justificativa de por que pagam um certo valor e esse valor é uma contrapartida de um serviço prestado. Portanto, eu acredito que a concorrência predatória, o indivíduo que cobra pelo simples cobrar, desaparece pelas próprias forças de mercado. Até porque agora o consumidor online, ele não satisfeito com o preço de um fornecedor, ele procura imediatamente outro fornecedor. A oferta sempre foi grande, mas os meios de comunicação estão se encarregando de tornar essa oferta disponível em espaço muito menor. Portanto, mesmo que ele anteriormente se sentisse num mercado extremamente competitivo, com muitos agentes, ele não era tão rapidamente informado de alternativas e opções. E ele próprio, pelo ritmo em que a sociedade vivia, talvez se sentisse no compromisso de manter fidelidades, manter alianças por muito mais tempo. Essas coisas desapareceram efetivamente hoje. Se ele não estiver feliz, se ele não estiver contente, de manhã, provavelmente na hora do almoço, ele já está tomando outra decisão. Com certeza. Doutor Paulo, existe uma deficiência que é do empresário brasileiro, não só do empresário do transporte, que é o desconhecimento com relação a custos e preços. Por que o senhor acha que é assim? Talvez a diferença entre o custo e o preço seja a medida, o nível da vergonha do empresário em ter lucro. O lucro, por fatores culturais ou por fatores tecnológicos, sempre foi um tabu. O empresário procura sempre falar
que o lucro que ele está tendo é o menor possível, quando ele devia, para dignificar sua própria atividade, dizer que ele está tendo o melhor lucro que ele está podendo ter para aquela situação, para aquela operação, para aquele serviço. Talvez um fator cultural que explique o fato do Brasil ter sido colônia por muitos anos e a nobreza desprezava o comércio, a atividade de serviço ou qualquer outra que estivesse envolvida, porque isso era uma coisa que não cabia à nobreza. O outro fator que pode ser citado provavelmente é a questão técnica. Se ele não sabe quanto custa, ele cobra um preço que ele considera razoável, justo, extorsivo, ele não tem convicção de que ele está cobrando. Há sempre uma incerteza em toda essa relação. Mas eu acredito que a vergonha foi, durante muito tempo, uma componente importante e hoje o custo real procura dar instrumentos ou ferramentas, dar uma certa tecnologia para que ele maximize a certeza de dizer o preço é esse, baseado neste custo e esta margem eu assumo como sendo a expressão do meu sucesso. Do contrário, corre o risco de ter prejuízos ou cobrar mais do que deveria. No primeiro caso, ele sai do mercado porque vai trabalhar sem um mínimo de retorno para reinvestir na sua própria atividade e se apropriar dessa produtividade ou desse fator que é a prestação do serviço. E no segundo caso, ele corre ainda o risco de estar sendo trocado, simplesmente aniquilado, podado de todo o mercado, porque nenhum tomador de serviço, nenhum usuário vai ficar com uma pessoa, com uma empresa que está cobrando fora de uma certa média. O que vale para a velocidade das comunicações em termos de mercado, de tornar disponível essa oferta, vale para quão rápido o tomador do serviço se apercebe de que está pagando mais do que está recebendo, ou que está pagando acima do que a média do mercado pratica. Sob esse ponto de vista, o que precisa uma empresa para aplicar, que tipo de atitude gerencial a empresa precisa ter, que tipo de informação o empresário precisa ter a respeito da sua própria empresa para aplicar este software? São 3 fatores básicos, sendo que um deles é ter um computador, ter um sistema operacional Windows e um mínimo de familiaridade com o computador. Não é demais dizer que, em geral, em empresas familiares, como a média das empresas de transporte, as pessoas ainda estão na primeira geração, os empresários estão na primeira geração. Essa primeira geração é uma geração tecnofóbica. Esse termo é mal traduzido, mas, enfim, tecnofobia significaria ter fobia de tecnologia ou medo de enfrentar qualquer coisa que tenha mais do que 3 botões. Videocassete, equipamentos mais sofisticados. Então, ele precisa ter esse computador, um sistema operacional e uma familiaridade de poder ligá-lo e instalar um software nessa máquina. Um segundo requisito importantíssimo é ele conhecer as perguntas que deverão ser feitas para obter as respostas a partir desse software. As perguntas serão: que preço eu devo praticar para um frete cuja origem seja São Paulo com destino a Brasília, cuja origem seja Rio, Juiz de Fora, cuja origem seja Salvador, Goiânia? Ele tem que saber as perguntas, ele quer saber os custos, ele quer saber os preços, ele quer saber prazos, tonelada quilômetro, várias informações. Ele precisa ter um mínimo de ideia de quais as perguntas que ele vai fazer. E o terceiro e último ingrediente, não que isso esgote a lista, mas dentre os essenciais, é que ele tenha os dados que vão ser alimentados nesse computador para que esse software possa oferecer as respostas, tais como tipos de veículos que ele vai empregar, capacidade que esses veículos têm, quanto ganha um motorista, que jornada de trabalho esse motorista tem, se ele tem oficinas, quanto custa o diesel, o lubrificante, o aluguel dos terminais que ele envolve nas operações de transporte, dentre outros fatores. Com esses 3 elementos, ele consegue explorar grande parte da capacidade desse software. Doutor Paulo, todo empresário quer mudanças dentro da empresa para torná-la mais competitiva. Essa metodologia que foi desenvolvida, ela reduz os custos da empresa? Objetivamente, sim. Não é que a metodologia tem o poder de reduzir, mas ela induz a. O fato de um empresário, uma organização, ter que abrir gavetas, folhear planilhas,
buscar informações acerca de quantos quilômetros o seu veículo roda por dia, qual é a jornada do seu motorista, indiretamente, quanto custa essa hora de trabalho, esse quilômetro rodado, essa tonelada transportada, faz com que o empresário e toda a alta e média gerência se voltem a fazer comparações, inevitável. Estamos fazendo essa operação com um veículo modelo X, com essa capacidade e com esse motorista ou com essa tripulação. E se essa mesma operação fosse repetida com um outro conjunto de veículo, motorista, tripulação, cargas, qual seria o custo? Qual seria o impacto? Então, do fato de poder fazer perguntas, e se eu alterasse esses fatores, quais seriam os resultados? Surge, obviamente, como resposta a possibilidade de transformar a empresa muito mais eficiente do que ela se encontra, até porque se ela não fizer nenhum esforço para conhecer os seus próprios números e não fizer exercícios acerca desses números, ela vai se manter numa vigência, numa situação de continuidade extremamente danosa. Ficar parado em épocas em que o tempo gira com uma certa velocidade é quase que andar para trás. Uma questão de modernização. Com certeza. Verdade. Com certeza. Eu gostaria de saber se essa metodologia pode ser aplicada em outros segmentos do setor de transportes. Com pequenas alterações, sim. Ela foi desenhada especificamente para o transporte de carga, prevendo particularidades, peculiaridades dessa atividade econômica. Mas não seria difícil que esses conceitos fossem colocados com uns certos sinônimos, palavras como carroceria virassem espaço disponível de carga, para que isso servisse, por exemplo, para que o transporte rodoviário de passageiros, quando presta um serviço de carga, também apropriasse esse custo. Quando se fala de tripulação, referindo-se especificamente a motorista e ajudante, estivesse significando o motorista de um ônibus e, eventualmente, um ajudante que está na ponta numa operação feita por um ônibus, ou por um vagão, ou por uma embarcação, ou por uma aeronave. Eu acredito que os conceitos de manipulação de carga que estão contidos nessa metodologia são essenciais. Um volume é tocado minimamente 2 vezes, uma quando ele é carregado e uma quando ele é descarregado. Tudo que se interpõe a essas 2 operações é considerado um território do transportador e provavelmente entre modais e entre atividades econômicas semelhantes ou na mesma atividade econômica do transporte, pequenas adaptações resultariam a possibilidade de usar esse software e essa metodologia. Com certeza seria já uma adaptação, mas com grandes chances de ser bem-sucedida. Quantas são as empresas brasileiras de transporte rodoviário de carga que já utilizam este software? Os números de que temos notícias são de uma semana atrás, mas estão na ordem de 300 unidades do software custo real vendidos ao longo de 1 mês de comercialização. Isso significa que, mantido esse ritmo, e nós acreditamos que esse ritmo não deveria ser mantido, ele deveria ser ampliado, nós teríamos praticamente 3.000 empresas, 3.600 empresas ao longo de um ano. O universo de empresas que é considerado potencial usuário para este produto seria na ordem de 4 a 5 mil organizações. Eu acho que em um ano e meio, nós estaríamos com 60%, 70% desse universo atingido. Acredito que o sucesso pode vir de uma potencialização de comercialização pelo sucesso do uso desse software. Já temos alguns depoimentos de empresários aqui no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, que conseguiram uma negociação soberana com uma multinacional, das maiores multinacionais do país, que exigia uma contraprestação de contas na lista de fatores considerados na composição do custo. Esse empresário, usuário do custo real, teve uma resposta muito positiva ao dizer que os fatores que ele estava considerando eram aqueles e que estava apoiado numa metodologia estável, uma metodologia consistente e madura. Eu acredito que o número atual é promissor. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Por suas informações. Muito obrigado. Quem estiver interessado em adquirir o software custo real,
deve procurar a federação de seu estado, através do seu sindicato. Até o próximo programa.